Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso Scratch Club e o assunto dessa semana vai ser a movimentação de personagens, de atores aqui no Scratch, utilizando as setas do teclado. Então, para a gente dar um exemplo, vamos usar essa construção que vocês estão vendo aqui, desse tubarão que se movimenta à medida que eu pressiono as setas do meu teclado. Seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima, seta para baixo. Ele faz o movimento que eu quiser utilizando as setas direcionais aqui do meu teclado, ok? É um movimento muito importante na construção de games aqui no Scratch, porque na grande maioria das vezes a gente precisa fazer esse controle para diferentes personagens dos nossos games, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco, e o assunto dessa semana ele vai ser dividido em 2 vídeos, ok? Deixa eu voltar aqui, e para esse nosso primeiro vídeo, antes da gente começar a falar dessa construção, eu preciso falar de 2 temas matemáticos aqui com vocês. Vou falar de um deles nesse vídeo e o outro eu falo no vídeo seguinte. O primeiro deles é sobre o plano cartesiano, que vai nos ajudar bastante nessa construção, nesse assunto que nós vamos falar nessa semana. O plano cartesiano vocês conhecem, vocês provavelmente em algum momento aí da vida escolar de vocês já estudaram sobre o plano cartesiano, talvez até estejam estudando, né? E o plano cartesiano, a gente tem aqui na horizontal o meu eixo X, que está na cor laranja aqui, e na vertical aqui em azul o meu eixo Y. E o centro do plano cartesiano, a gente chama de origem do plano cartesiano, ele tem a coordenada 0, 0. Então qualquer posição, qualquer lugar que eu selecionar, qualquer ponto que eu escolher nesse plano cartesiano, ele vai ter 2 números que vão ser 2 coordenadas que indicam a posição desse ponto no plano, Então, uma coordenada para X e uma coordenada para Y, ok? E aí, no palco do Scratch, nós precisamos entender que ele considera um plano cartesiano limitado. É um plano cartesiano que no eixo X, para a direita ele vai até a posição 240 e para a esquerda ele vai até a posição menos 240. Então a largura horizontal aqui do meu palco do Scratch ela é de 480, E na vertical eu tenho uma altura menor que é de 360. Ele vai, então, se eu pegar 0 aqui no centro, ele sobe até o 180 no eixo Y e ele desce até o menos 180. Por que isso é importante? Para a gente fazer a localização e referenciar a posição de objetos dentro dos nossos jogos. Se você quer que um determinado objeto comece nesse canto aqui, nessa posição, qual é a coordenada de X e de Y que você quer que ele inicie? Você tem que informar isso para o Scratch. Então, esse é um conceito muito importante, trabalhado na grande maioria dos jogos que a gente constrói aqui no Scratch, ok? Então, por que eu estou falando disso? Deixa eu iniciar a nossa construção aqui do zero para a gente fazer passo a passo juntos, ok? Eu não vou precisar desse ator, Então eu vou escolher aquele meu ator que é o tubarão, vai estar lá embaixo. Aqui. E vou também escolher o meu cenário, que está em branco ali, Então deixa eu escolher um cenário. Escolhi o meu cenário. Meu tubarão está um pouco grande, nós já vimos como diminuir o tamanho dele, então eu vou usar ele com 50% desse valor, desse tamanho. E aí, pensando no que nós falamos, observem as coordenadas de X e de Y desse tubarão. Se eu coloco ele próximo do centro da tela, percebam que as coordenadas tendem a se aproximar do 0, 0. Eu poderia tentar colocar ela o mais próximo possível do 0 aqui, mas não há necessidade, é só para vocês visualizarem. Quanto mais eu subo, mais eu aumento o valor do Y, observem. Quanto mais eu desço, mais eu
diminuo o valor do y. Veja que agora ficou menos 135. Quanto mais para a direita eu aumento o valor do x, e quanto mais para a esquerda eu for, eu diminuo o valor do x. Então esse é o conceito aí de coordenadas cartesianas que a gente estuda na matemática. Só estou relembrando um pouco aí com vocês, tá certo? Por que que nós vamos precisar disso? Porque quando o meu jogo for iniciado, quando o meu programa começar a rodar, eu vou querer que o meu tubarão sempre comece nesse canto. Por que que eu preciso fazer isso? Porque se de repente eu paro o meu jogo com o tubarão em outra posição, quando eu começar novamente o meu jogo, ele vai começar lá naquela posição que ele tinha parado. E não é isso que eu quero que aconteça, eu quero que ele sempre comece nessa posição. E qual é essa posição? É só você colocar onde você deseja que já vai ter as coordenadas aqui que você tem que informar para o Scratch. Não, mas eu quero mais para baixo. Pode puxar, você vai ver que ele diminui um pouco mais a coordenada de y. Então você pode colocar onde você achar interessante. E aí o que nós fazemos? Eu vou dizer para ele o seguinte, que quando eu clicar na bandeira verde para iniciar o meu programa, eu quero, vou buscar um comando de movimento, eu quero que o meu objeto, o meu personagem, ele vá para uma determinada coordenada. Olha, como nós só temos esse objeto e é nele que nós estamos mexendo, o Scratch inclusive já puxou as coordenadas que estão ali, nem preciso digitar, só conferir se está certinho, né, se estão as mesmas coordenadas, que está tudo ok. Então agora, mesmo que eu comece o meu programa com o tubarão, que eu termine o meu programa com o tubarão em outra posição, quando eu clicar na bandeira verde, ele sempre vai começar naquela posição. Então, por isso é importante aí o conceito de coordenadas cartesianas. Uma outra coisa que eu quero que aconteça é que o meu tubarão ele fique em movimento, como vocês viram lá naquela demonstração. Para isso, a gente já sabe que é a ideia de aparência, de trocar de fantasia, né? De ir para a próxima fantasia. Mas não pode ser uma única vez, é o tempo todo. E para repetir o tempo todo, nós também já conhecemos aquele laço de repetição, que é o laço sempre. Então eu vou dizer que durante todo o tempo que o programa estiver funcionando, o meu tubarão vai mudar de fantasia. Vamos ver? Vou até tirar ele daqui para ver se ele vai iniciar no local certo. Vamos fazer o teste. E isso foi para o local certo e está o tempo todo trocando de fantasia. Só que está muito rápido, não é verdade? Mas isso não é um problema, porque nós também já aprendemos sobre esse comandinho aqui. Posso pedir para ele esperar, 1 segundo é muito, vou colocar 0,3 segundos, se você achar que é muito, você diminui um pouco mais e assim por diante. Então eu já tenho o meu tubarão me movimentando, ok? Agora, nós precisamos trabalhar a questão da programação das setas. Só que isso a gente fala no vídeo a seguir. Fique ligado aí, ok?